Está no ar o nosso CT Esporte Show. Hoje um programa especial falando sobre o Campeonato Intermunicipal de Futebol de Campo, competição que envolve as cidades de Teutônia, Westfália e Poço das Antas. Estão aqui no programa representando os finalistas, Grêmio Recreativo Canabarrense e Sociedade Cultural e Esportiva Esperança, o dirigente Paulo Fleck, pai da estudante Ana Clara e Matheus e esposo da professora Karina, e também o atleta Felipe Palme, o Fininho, pai das estudantes Luísa e Eduarda e esposo da colaboradora Michele. Sejam todos bem-vindos. Você pode participar do nosso programa pelas redes sociais e ouvir esta e outras edições no Spotify e também no YouTube. E para conduzir esta entrevista, está aqui comigo Daniel Gal. É com você, Daniel. Boa noite, Paulo. Boa noite ao ouvinte hoje e aos nossos convidados, aí, o Paulo e o Fininho. Agradecer a oportunidade, o tempinho, né, que a gente sabe que é corrido, né, o dia a dia, né, a semana, enfim, né, do trabalho, né, e também a correria que eles têm aí para sempre estar presente nos jogos, aí, envolvidos, né, há vários anos, né, nos campeonatos aí do municipal e dessa vez, então, do intermunicipal, né, que envolveu os três municípios aqui da nossa região, aqui, né, Teutônia, Westfália e Poço das Antas. Um campeonato que consegui acompanhar vários jogos, né, e teve um bom nível, assim, né, jogadores de fora, né, os dois clubes, né, que conseguiram chegar até a final, então trouxeram de várias cidades da região metropolitana. Depois a gente pode conversar com isso, né, com os dois aqui. E é bom, né, trazer, porque é um assunto, né, Paulo, que a gente sempre fala que dá assunto. É um tema que dá assunto. Futebol envolve. E ainda mais aqui em Teutônia, que é muito forte. De vários anos, né? Tanto não só municipal, mas o regional, que é muito forte aqui. Sim. Eu tenho exemplo lá da minha cidade de Birubá, lá que o pessoal vinha jogar o regional aqui, imagina, 200 quilômetros fazia no domingo, né, para vir jogar aqui municipal. Já jogaram por vários clubes aqui, não só aqui de Teutônia, mas também Lajeado, né, que envolve vários municípios. Então, legal, vai ter bastante assunto, né, pra gente falar. E a gente agradece de novo, né, quem puder acompanhar aí, estamos pelo YouTube também, né, mais uma vez, né, Paulo? Que legal, que bacana. E vai ser legal esse nosso bate-papo aí. Sempre. Então, para nós começar aí, queria dar as boas-vindas aí pro Paulo, então, dirigente do Canabarrense, né, e contar um pouquinho, né, como é que já saiu o primeiro jogo, né, Paulo? Primeiro jogo da final já saiu, mas também pode fazer um retrospecto, né, de como foi, né, a montagem do time até mesmo, né, para vir para essa disputa e também a caminhada, né, até chegar na final. Então, boa noite aos ouvintes, boa noite especial também à torcida do Canabarrense. Bom, foi um campeonato para nós do Canabarrense um tanto quanto desafiador. A gente começou de maneira não tanto quanto a gente queria, né? A gente começou fazendo uma campanha não muito boa, né? A gente teve problemas para classificar até na semifinal. Tivemos 2 jogos duros contra o Juventude da Westfália para classificar para a final. E, graças a Deus, fomos coroados, então estamos na final. Já passamos, como você falou, pelo primeiro jogo. Foi um jogo muito bom, muito bem disputado. E como se esperava, né? Um jogo de muita rivalidade. A gente vem numa crescente, na verdade, né? Como eu disse, a gente teve dificuldades e conseguiu, durante o campeonato, então, ajeitar melhor o time. A gente teve muitos problemas também com os atletas de fora, né? Porque, como são atletas um pouco de mais renome, a gente não conseguiu encaixar todos como a gente queria, né? Eles nem sempre estavam disponíveis, né? Mas quando a gente conseguiu até fazer bons jogos. Sim. E a ideia da montagem do time, Paulo, por exemplo, tem alguém que tem o contato desse pessoal que vem, eles vêm da onde, principalmente, essa galera de fora, assim, esses jogadores? A base do nosso time, né, é de casa, né? Sempre foi, desde que o Canabarrense reabriu o futebol, né, em 2022, a gente sempre primorou por ter uma base de casa, sempre uma base forte de casa. Tanto que o último intermunicipal que a gente foi vencedor, a gente tinha um jogador de fora, assim.
Então agora a gente viu a necessidade, então acabou perdendo alguns jogadores, né? Então a gente teve a necessidade de trazer mais jogadores de fora, né? Então a gente monta grupo geralmente pelo que a gente conhece e por alguns contatos que a gente tem na região metropolitana, né? Então a gente procura sempre se certificar sempre antes, né? Antes de ser bons jogadores, tentar certificar do caráter de cada um. Sim. Que a gente não quer incluir ninguém na nossa comunidade que a gente tem uma desconfiança quanto à índole dele. Então a gente procura sempre fazer um bom trabalho antes. A gente já está, por exemplo, monitorando desde o ano passado um elenco para o próximo regional, né? Então a gente está sempre em busca de novos nomes, né? E sempre atrás de novidades que aparecem no próprio municipal, né? Sim. Então a gente vai garimpando dessa maneira. Porque queira ou não queira, né, olhando tudo isso que tu comentou, para achar esses jogadores é uma questão de investimento, né? É um investimento alto, né, que é feito, né? Cada jogador, enfim, né, tem o seu preço, né, e tudo mais, que a gente sabe que funciona assim, né, nos campeonatos de várzea e tudo mais, né? Então, além de tudo isso, tem que dar o tiro certo, né, no investimento, né? É isso, até porque assim, quanto a investimento, nosso investimento sempre é limitado, né? Porque a gente tem muitas despesas com a transformação do nosso campo, né? Então a gente vai sempre com o pé no chão, né? A gente procura sempre fazer boas equipes, mas tentar não investir tanto, né? Tentar também colocar a nossa casa em melhores condições, né? Eu assisti os 2 primeiros jogos, se eu não me engano, do Canavarrense, até foi um da primeira fase contra o próprio Esperança, e realmente, olhando aquele time, né, que jogou, a maioria, até eu tenho aqui, anotei algumas sobre as escalações, né, das duas equipes, mas nesse jogo aí, como foi uma crescente mesmo que o Canavarrense teve desse jogo acho que até o Esperança saiu com vitória nesse jogo da primeira fase, né? Como mudou o time e a forma de jogar daquele jogo lá pro primeiro jogo da final. A gente costuma dizer que, digamos assim, o alerta foi aceso no jogo contra o Esperança. Nosso jogo em casa, onde a gente se preparou para jogar um clássico, como sempre, né? O jogo contra o Esperança sempre é diferente, sempre é um clássico. E a gente acabou tomando uma roda mesmo. No primeiro tempo a gente não é vergonhoso dizer que a gente não viu a bola. Depois já conseguimos arrumar um pouco depois do intervalo, né? E aí depois nos próximos jogos a gente foi acertando. E se você olhar a escalação da final e a escalação desse jogo da primeira fase, ela é exatamente igual, só tirando o goleiro foi. É o único que entrou depois desse jogo. Acho que até o goleiro, né, nessa partida aí que teve na primeira fase era o Kisha, né? Era o Kisha, isso. Kisha, então né, eu até anotei a escalação aqui, né? Do primeiro jogo da final. Poio, Negrete, Mateusão, Black e Edmilson. Loevedoy, Vanderlei Peck, Sirena, Domini, Maurinho e Wesley, né? É quase a mesma escalação, né? Jogo. E tu vê como deu uma mudança bastante significativa, assim, né? Uma crescente, né? Da equipe. A gente, na verdade, mudou o rumo internamente de como a gente jogaria, né? Não mexendo em peças, mas mudamos a estrutura do time a partir dali, né? Sim. A partir dali a gente começou a melhorar um pouco mais, cada jogo um pouco mais, né? Chegando ao ápice do jogo lá no Juventude da Berlim, né? Lá a gente fez um excelente jogo. Que o Juventude tem uma tradição bem forte também, né? Também Não só que agora foi a segunda edição do Intermunicipal, né? Na verdade, em 2 anos a gente jogou 8 vezes contra o Juventude. E a gente ganhou só uma das 8 partidas. Mesmo ano passado, jogando a final contra eles, a gente ganhou uma partida só. Ano passado a gente fez a final com eles, empatamos 2 jogos e vencemos os pênaltis. No Intermunicipal também. No Intermunicipal do ano passado. Aí teve ainda 2 jogos pelo Regional do ano passado. Então são 7, 8 jogos onde a gente conseguiu um triunfo só. Eles sempre vêm muito bem também, né? Nos campeonatos, então... Acho que o Juventude é sempre, pensando em regional, eles são sempre uma base para se olhar. É uma base para ser espelhada. Né? É isso aí. Paulo, pode levantar um pouquinho a camiseta, mostrar, né, pro torcedor, especialmente do Canavarrense, né? Uma camiseta bonita, né? Vermelha, verde e branca. Então, estamos na torcida aí, né? Que dê tudo um jogo bom, né, Paulo? Com certeza. E quem vence o melhor, né? Na torcida, falou aí, cara. Não, que o jogo, né, seja muito bom, né? Pode ser um empate também. É verdade, primeiro jogo. Claro, nós não falamos o resultado do primeiro jogo, né?
falamos do primeiro jogo, mas... O resultado do primeiro jogo não condiz com o jogo, né? Porque foi um jogo muito bom, um jogo muito parelho. Foi parelho o jogo. O resultado não condiz com o que foi apresentado, né? O placar não... Claro que geralmente quando se joga só tem 3 opções, né? Ganha, perde ou empata. Né? Sim. E a gente pode ver agora que tocou, né, o resultado 1-0, e aí entra que eu até anotei aqui, né, um talismã, que podemos dizer assim, né, que é o Índio, né? Ele fez um gol do último, não foi o último clássico que teve no Municipal? Né? Na verdade, sim, a gente em 2022 perdeu a final do Municipal para o Esperança. E ele jogava... Nosso campo emprestado do Ribeiro, né, com um gol do Índio, né? Então não é nada mais justo que ele nos devolva. Isso aí. Eu lembrei do lance que eu tava escutando esse jogo, né? Desse que ele fez gol, mas ele jogava no outro lado. E domingo, então, no primeiro jogo aconteceu a mesma coisa. Acho que foi o primeiro lance que ele pegou na bola, foi a cabeçada dele certeira. Eu acho que foi só aquele... Naquela final também foi o primeiro. Isso, foi ele mal tinha acabado de entrar também. Ele entrou nos acréscimos, quase nos acréscimos. Foi praticamente iguais. Isso. Entrou na primeira bola. E fez Olha o gol. só. As duas de cabeça. Predestinado. Predestinado. Isso aí. Então vamos agora conversar um pouquinho com o Fininho também, né? Tá ali ansioso, louco pra falar, né, menino? Só ouviu até agora. Contar um pouquinho também, né, a parte do Esperança, né? Como é que o Fininho como atleta, né? O Paulo dirigente, o Fininho como atleta, né? Jogando. E contar um pouquinho da trajetória em si, né? E como chegaram até a final desse clássico aí que estamos no aguardo do segundo jogo. Boa noite, então, Fininho. Boa noite aos ouvintes e também boa noite à torcida Esperança. A gente sabe que quando qualquer time que entra no campeonato é pedreira, né? Sim. A gente diz, no papel o tal time é melhor, mas hoje em dia no papel não existe mais, é dentro das 4 linhas. E o campeonato foi muito parelho desde o início, a gente percebeu, tanto é na questão da pontuação, né? Ninguém disparou, sempre teve um parelho de pontuação. E como o Paulo falou, é complicado, a gente como jogador a gente sabe que hoje em dia fica tudo mais prático, a gente tem um grupo de WhatsApp e a gente vê que é complicado trazer tal jogador. Como o Paulo falou, tem outros campeonatos na região, então a gente também não pode entrar em leilão, né? Cada clube tem seu limite, então não tem como passar. E aí, para tu fazer o campeonato, chega um ponto que tu tem que mesclar, tu não consegue trazer domingo o mesmo jogador, porque tá com outro campeonato, então tem domingos que tem dificuldade, tem domingos que tem facilidade, então é normal no campeonato, não é de hoje, né, Paulo? É de todos os anos é assim. Acaba tendo são 10 que ficham, né, Paulo? 8 que ficham? 8 joga 5. Pode jogar 5. Traz 5. Então, desses 8 ali, tu tem gente jogando 3, 4 campeonatos, então tu acaba entrando numa disputa para esse jogador, né? Lógico. Mas a gente foi trazendo, a Esperança foi trazendo quem conseguia, né? Claro, foi 2, 3, a gente conseguiu trazer praticamente todos os jogos, mas o restante tu vai revezando, porque tem domingo que pode, quando entra lesões também, né? Porque é muitos campeonatos, mas a Esperança sempre conseguiu trazendo 5 todos os domingos, mas claro, sempre peças diferentes, né? Sim. Olhando aqui até, eu também anotei a escalação do Esperança. Tem jogadores aqui, por exemplo, o Zé Matheus, né? Ele jogava lá em Birubá, na minha cidade. 200 quilômetros ele ia fazer, imagina, num domingo. Sim. Aí, às vezes, tinha que escolher, ou vem aqui, ou vai lá. O Zé joga Progresso, que ele tá mandando vai Progresso, né? Joga em Progresso, joga em Santa Cruz. Não sei se está jogando lá ainda, mas tá jogando em 4, 5 cidades. Querendo também é complicado, mas ele conseguia vir, praticamente todos os domingos ele veio. Mas também é um cara que é da casa, mas também está em vários campeonatos, né? Então também é complicado. E como é que funciona? Né? Tu convence o jogador, vem pra cá, não vai pra lá. Como é que funciona essa situação assim? Eu sei que o Esperança sempre tem a questão da palavra, né? Sim. Tipo, a preferência, tu vai dar preferência pra nós ou não. Então, tu deu preferência pra nós, se por acaso a gente não contar contigo, claro, tu vai pro segundo plano. Lógico. Mas, claro, a gente sabe que tem jogadores que não tem como contar como plano A, porque em outros locais acaba ganhando, às vezes, bem mais, então não adianta também entrar em leilão, né? É lógico. Sim. Eu anotei também aqui a escalação, então, do Esperança do primeiro jogo, da final aqui.
Goleiro Mário, Gustavo da Rosa, Stout e Felipe. De Biasi, lateral esquerdo. Rodrigo, Zé Matheus, Igor e Bagé. Didi e Rodrigo, centroavante, né? Antes eu esqueci de comentar o nome do técnico, então o Vanderlei Vaia, né? Do Canabarrense, o Peixe. E do Esperança, então o técnico Colossi. Olhando assim, do primeiro jogo que eu estava assistindo lá, o campo em si, né? Grande, faz a bola andar bastante, né? E deu um jogo bonito. Teve vários lances assim, tanto não dá pra dizer que foi um jogo truncado assim, mas muitos lances assim rápidos assim, com perigo de gol, sim, né? Então foi um jogo bom de assistir. E olhando assim, tanto um de cada lado, assim, os dois, um volante de cada lado, assim, tem que ter um preparo para correr num domingo de tarde, tava sol quente. Né? Então tava em todo o Zé Matheus do lado do Esperança e o Luan, né, do lado do Canabarrense, em todo lugar do campo. E a gente olhando assim, é várzea, né? Mas não, devem se preparar, claro, com certeza, né? Cada um do seu jeito, né? Até quando converso assim com o pessoal, né, sobre futebol e tudo mais, eu lembro quando em Ibirubá lá os times faziam treinos, né? Então terças e quintas treinos para jogar sábado ou domingo. Aqui é um pouco diferente. Cada um, claro, tem que se preparar do seu jeito, né? Academia, correr, para estar preparado para o final de semana. Normalmente é só domingo que tem os jogos aqui, né? Aqui as rodadas são em domingo, mas pegar os nossos, por exemplo, nosso jogador da casa, é difícil ter um que não tem 2, 3, 4 campeonatos. Isso. Aí jogo salão terça, quinta, jogo Soges, tiro e caça no sábado. Às vezes tem que quase amarrar, tem que suplicar, meu, fica em casa, não joga tanto jogo. Foi o que eu pensei aqui. Segura um pouco, tá na fase quente, vai se machucar, então é complicado, porque tipo, os de fora a gente sabe, esse pessoal de fora, eles se preparam, praticamente eles vivem desse mundo, do amador. Uhum. Já os nossos não, né? Eles trabalham segunda a sexta e de noite vão jogar salão e 7. Eles querem estar jogando sempre, né? Então eles se preparam de maneiras diferentes, né? Então tu vê que o condicionamento físico do jogador de fora, ele é diferente dos da casa. Sim. Não que tenha mais, mas eles têm um preparo diferente, né? Porque eles sabem que eles não podem se machucar, né? Porque se eles ficar 30 dias parados, são 4 domingos, por exemplo, que eles não entra recurso, né? Então eles se preparam e se cuidam mais do que os nossos. Não, com certeza. E tu vê assim também, né? Dos dois times, assim, tem galera um pouco mais antiga e a galera que tá vindo nova, né? Então não é só o time só de gurizada, não. Sim. A experiência, por exemplo, do Mário no gol, né? No Esperança, Vanderlei já também, né? Vários anos rodando em vários campeonatos, que também teve a fase boa dele, assim, de jogar muitos campeonatos. Hoje não sei como é que tá, mas sempre era um atleta que estava sendo procurado por tudo, né? Então, é isso que é legal ver, várias gerações jogando junto, né? Até pedir pro Fininho também levantar a camiseta ali, né? Do Esperança, verde. Esperança de Languiru, então canabarrense do bairro Canabarro. E tirando um pouquinho agora, em si da final, assim, começar com o Paulo. Como começou, Paulo, tua trajetória lá dentro do Canabarrense, como jogador também? Como é que tu começou a se envolver lá no clube? Na verdade, assim, eu jogar futebol, nunca foi a minha praia, digamos assim, né? Tentei joguei alguns campeonatos e tudo. Sim. Pelo Canabarrense eu não cheguei a jogar. Uhum. Mas tenho uma história dedicada ao Canabarrense desde escolinha, né? Quando eu comecei a jogar futebol, então era muito forte as escolinhas nos clubes, né? O Canabarrense tinha escolinha, Esperança tinha escolinha, o Gaúcho tinha escolinha. Então eu comecei lá com o professor Adolfo, já há muitos anos atrás, né? Então comecei ali na escolinha do Canabarrense, né? E depois, 2000, acho que foi 2000, logo depois que o Canabarrense ficou campeão regional em 97, então, se eu não me engano foi em 2000, então através do Gilmar Lauter ele me convidou para ajudar no futebol, né? Para dar um auxílio, assim, como eu já eu treinava equipes no futsal, né? A gente tinha uma equipe de futsal, jogava torneio, campeonato, então veio esse convite através do Gilmar, né? Então, de 2000 em diante, até 2012, 13, por aí, estava no Canabarrense direto, né?
sempre ajudando em alguma coisa, treinando segundo quadro, ou participando das montagens das equipes, da própria estrutura do Canabarrense. Fui já vice-presidente do clube, diretor de futebol, então quase 4 ou 5 mandatos. Né? E depois me afastei um tempo, fui morar um tempo fora e saí um pouco. Aí o Canabarrense também acabou as atividades do futebol, né? Em 2013, se não me engano. Parou o futebol, né, no Canabarrense. Então, dei um tempo também, parei. Depois, em 2018, fui para o Atlético Gaúcho. Então, fui convidado pelo Vilmar da Rosa e pelo japonês, né, a dar um auxílio lá também. Primeiro, chegando assim, tentando organizar um pouco. Depois, em 2018, fui treinador do segundo quadro. Né, a gente foi campeão no municipal. Depois, em 2018, também estava no regional. O Oi que participou do regional. Fui também treinador do segundo quadro. E em 2019, então, fui treinador do primeiro quadro do Atlético Gaúcho. E aí a gente foi até a final e perdeu para o Juventude da Cuba, a final. Aí 2020, então, entrou a pandemia, 2021 ficou parado. Parou tudo totalmente. Aí, então, veio o convite do Canabarrense, então, que estava reabrindo o futebol. E aí, então, aceitei dar um auxílio lá, então, já na parte de organização, então, né, na parte de, digamos assim, diretor de futebol, né? Então, desde 2022 eu estou à frente, então, do futebol, digamos assim. A correria. Mais ou menos. No Canabarrense é um pouco diferente, né? A gente tem um departamento de futebol separado da diretoria, né? A diretoria é uma parte, digamos assim, o futebol é uma parte da sociedade, no caso, né? Então a gente tem quase uma diretoria à parte que é focada só no futebol, né? Que daí eu, o Vanderlei, o Ivandro, Bicicleta, o Reginaldo. Então a gente está mais à frente do futebol, né? Tá tocando o futebol e não a sociedade, né? A sociedade é uma parte. E a gente está há 2 anos agora num investimento forte para melhorar ainda mais o nosso campo, né? Nossa praça esportiva, né? O campo ainda não está ideal, né? Quando a gente fez a mudança, faltou chuva, né? Passou por uma estiagem muito grande, então ficou muito duro, porque não teve água suficiente, né? Então, e agora, aos poucos, então, a gente está conseguindo remodelar. Até nesse último jogo contra a Esperança já estava um pouco melhor, mas mesmo assim ainda duro, né? O Fininho tem mais experiência no futebol, pode falar isso melhor, né? Mas aos poucos a gente vai evoluindo. Um benefício, né? Toda essa correria, enfim, né? Praticamente todos os anos, né, envolvido no Canabarrense, sempre pensando que o clube, né, é maior que tudo, né? A gente sempre fala isso, né? Assim, se a gente pode deixar um legado, é deixar uma sociedade em pé, né? E sempre colaborando da melhor forma possível, né? Hoje a gente vê que a juventude, ela não engaja na frente de alguma coisa, né? A gente consegue vários jogadores, muitos, para jogar segundo quadro, para jogar primeiro quadro, mas alguém que ajude ali na sociedade ou no futebol é complicado. Então, isso a gente tenta sempre repassar, né? Isso que é legal, porque que nem acho que dos que apoiam, que ajudam lá o Canabarrense é o... Como é que é o apelido dele? O pai do Antônio? O sequestro? Ele então, né? E o filho tá jogando, né? Então tem que tentar deixar alguma coisa também, né? Para o filho, quando vê, vai se interessar também, né? Vai se envolver bastante no clube para manter, né? Essa sociedade, enfim, porque é um lugar legal de ir, né? Tem a estrutura, né? Não só do campo, né? A parte do ginásio e tudo mais, né? Para utilizar para outros. Então é uma estrutura legal, né? Para manter, né? Então sempre tem que ter alguém assim para puxar a frente, né? E ir atrás de correria, de investimentos e tudo mais, né? Então isso que é legal de ver, né? Não deixar morrer, né? Que nem ficou alguns anos parados, mas voltou, né? Isso é legal. Voltou forte, né? Voltou forte, porque se a gente vai olhar assim hoje, se fosse fazer só um municipal, né? Quantos clubes iam participar, né? Poucos, né? Então teve que buscar, né, os outros municípios para fazer um campeonato legal e com mais jogos, né? Para o público, porque aqui em Teutônio o pessoal olhava os jogos da STF, né? O ginásio da Associação da Água ali lotava. A comunidade teutoniense abraçou um jeito da STF quando subiu para a Série Prata, para a Série Ouro, que não tinha lugar para ir nos jogos, né?
estão tentando voltar, né? Conversando com o Laudenor, que está na frente, né? Ele e o Dionísio, Sim. provavelmente a direção ali. Provavelmente o ano que vem querem voltar, né, com o futsal. Bacana. Talvez começar com os guris primeiro, ali o Sub-17 que está saindo, que até hoje vai ter a abertura da Supercopa, né? Ali na Sassanava, Supercopa de futsal. E eu acho que o time Sub-17 da STF vai jogar também. Então já é uma coisa, né? Quando vê, dos 12 que estão ali para jogar, 7 podem jogar, né? Uma série prata da vida, uma série bronze. Sim, começar. E aí engloba com mais outros, né? Pessoal mais experiente e tudo mais, né? Então, isso aí nós que gostamos do esporte, né? Sim. A gente precisa apoiar e sempre fazer com que aconteça, né? Para não deixar de morrer essa coisa tão bonita que é. Você está ouvindo o CT Esporte Show aqui pela Rádio CT. Vamos a uma breve pausa e na sequência voltamos. Não saia daí. Até mais. Programa CT Esporte Show. Ok, estamos de volta com o CT Esporte Show aqui na Rádio CT. A pauta hoje é futebol e quem entende bem do assunto é o meu amigo Daniel Grau. Um pouquinho só, né, Paulo? Um assunto que dá... Bota bem pouquinho nisso. Um tema que dá muita conversa, muito bate-papo, e a gente trouxe dois aí que também, né, sempre estão envolvidos aí um jogando, o outro na correria, como a gente sempre diz, né, nos bastidores e também dentro de campo, né, a gente consegue ver. Ficou um negocinho para trás, né, não podemos esquecer, né, do filho mais velho do Paulo, né, que é o Léo, que era estudante aqui do CT também, né, vou deixar um abraço para ele, né, para nós não esquecer dele, só falamos da Ana Clara e do Matheus, mas o Léo também era estudante aqui do colégio, né, era aluno aqui, né, já saiu há bastante tempo aí, mas um abraço pro Léo aí, que provavelmente vai estar na escuta. Então agora voltando, então, o Paulo contou um pouquinho da história, né, que ele se envolveu, né, todos esses anos com o Canabarrense, né, um pouquinho da trajetória dele. Agora vamos passar pro Fininho aí, a história dele um pouquinho nas 4 linhas agora, né, praticamente, né, hoje defendendo as cores do Esperança, né, talvez tenha jogado outros certames aí com o Esperança também, mas, né, um pouquinho da história dele, tanto, né, que foi aluno aqui do colégio também, né, deve ter jogado muitos jogos, né, com o técnico Laudenor, né, não podemos esquecer do Laudenor, passou tantos aí na mão dele, né. Então, só craques, né. Então o Fininho pode contar um pouquinho para o nosso ouvinte, né, e telespectador, né, a história um pouquinho dele. Bom, só fazendo parênteses, antes o Paulo comentou, então, o Paulo vai saber falar um pouquinho melhor, mas antigamente era rivalidade dos 3 bairros, né? Gaúcho, Teutônia, Canabarense e Canabaro, então Esperança e Languiru. Então a rivalidade não ficava só dentro de campo, ficava nos bairros. Nos bairros, Ficava no bairrismo. Né? Isso aí, era muito bairrismo. Hoje em dia, então, não existe mais. Os clubes também, o Canabarense fechou, o Gaúcho fechou, o Canabarense está voltando agora, mas não é que nem era antigamente, né? Eu ouvia muito isso, né? Presenciei, mas era bem jovem. Bom, meu início no esporte começou indo junto, claro, já praticava na escolinha, que nem o Paulo falou, tinha a Juventus, que era, então, pela parte do Esperança, né, que fazia parte do Esperança, comecei na Juventus, depois, então, a Juventus, então, juntou os 3 bairros, então, ficou Juventus, o Gaúcho veio para Juventus, o Canabarense veio para Juventus, e Juventus era... O centro era o centro dos 3, isso. Languiru. E aí, claro, o pessoal de Canabaro treinava em Canabaro, de Languiru em Languiru, Teutônia em Teutônia, mas sendo Juventus. Então eu treinava na Juventus, praticava esportes e atividades esportivas aqui no Colégio Teutônia. E em domingos, ainda comentei antes, né? A gente esperava a semana toda passar para chegar o domingo para justamente ir para o campo, porque nosso lazer, nosso hobby era o futebol. Era o futebol, sim. Então a gente vivia todo domingo no campo. Ia desde o primeiro horário, saía até escurecer, acabava o jogo intervalo, dentro do campo jogando bola. Coisa boa. E eu sempre brinco, eu comecei no Esperança praticamente como o Derlei começou no Grêmio, como gandula. Ajudei como gandula, foi indo como gandula, chegou um momento que, tá na hora de jogar, né? Dava intervalo, jogava bola. Acabava o jogo, jogava bola. Daqui a pouco começaram, tá na hora de
jogar mesmo, sim, né? Sim. E aos poucos, então, fomos indo. Começamos no segundinho. E aí, teve um ano que o falecido Marquinhos, o pai do Luiz, o vereador Luiz, ele saiu e foi lá no Cruzeirinho. Daí, na época o Cruzeiro estava aberto, daí ele falou assim, ó, tô assumindo o primeiro ali, quero te levar junto para jogar no primeiro. E aí o Esperança estava jogando ainda, só que a ideia lá era ficar no segundinho. Eu pensei, não, vou dar um passo adiante, né? Sim. Fui com ele para lá. Aí jogamos, na época não era municipal, era um paralelo. Jogamos ali e aí começou a abrir as portas, né? Aí já foi começando a ganhar convites para jogar o Bertão, que é forte aqui na região também, da Languiru. Então ali já joguei, aos poucos foi se destacando, né? Sim. E aí começou a abrir portas para outros clubes também. Legal, que bacana. Aí joguei 2012 foi pelo Esperança. Não, 13 pelo Esperança, 12 fui jogar lá no Fluminense da Harmonia, que era um paralelo, que tinha... Na época tinha o municipal e um paralelo. Os clubes que não queriam participar do municipal, então jogavam... faziam um paralelo que era como se fosse uma segunda divisão, o mais inferior. Sim. Então eu joguei no Fluminense. Em 2013 fui para o Esperança, nós ficamos campeão. Em 2014 o Esperança não jogou, eu fui jogar no Ouro Verde, também ficamos campeão lá. 15 voltei para o Esperança, também ficamos campeão. Aí 16 eu joguei pelo Esperança, nós não ficamos campeão. 17 não me lembro se eu fui para o Esperança, mas naquele ano eu sei que no segundo semestre eu fui jogar no Fluminense da Westfália, tá também um paralelo. Aí joguei lá, aí no decorrer dos anos voltava para o Esperança, joguei no Flamengo da Westfália, joguei um regional lá pelo Atlético Gaúcho, e em 2000 qual foi o ano da final? 2021? Não, 22. Então 2022 joguei pelo Esperança, e daí eu dei uma pausa por causa do nascimento da minha filha, e voltei agora esse ano, então, de novo. Aos pouquinhos, né? Estava totalmente parado e voltei esse ano de novo. Então, a trajetória, assim, né? Sempre, né? Enfim, Esperança, saía, depois voltava, né? Então... até porque eu tenho um vínculo familiar, né? Meu avô, minha avó ajudavam lá. Sim. Meu pai ajudava lá. O pai ainda ajuda, mas cada vez menos, que nem São Paulo falou. É a velha guarda que toma a frente, que aos poucos tu tá introduzindo pessoas, só que tu não consegue juntar de vez, né? Lógico. Então tu vai botando um ou dois, daqui a pouco vai saindo... Sim. E tu pretende fazer que nem o Paulo, continuar depois como dirigente? De momento, não. É jogar. Né, jogar e depois dar uma pausa. Dar aquela pausa. Mas é difícil, né? Não, é difícil, só que depois que tu tem filhos, família, tem outras opções hoje. Hoje em dia a gente não fica mais voltado só ao futebol, né? Lógico. Que nem tempo atrás. Então, pra dizer bem a verdade, agora eu diria que não. Depois no futuro, quem sabe, né? Quem sabe, né? Só um ponto que é interessante, que o Fininho colocou, pensar 96, 97, quando a vez foi campeão regional, tinha 5 mil pessoas na final. Olha só. Sabe? Porque era a atração, né? Era o que o Fininho falou, era chegar a segunda, esperar o domingo de manhã, porque para ir pro futebol, né? Hoje ninguém mais sai de casa, na verdade, né? Ou tu sai de casa e traz teu mundo na palma da tua mão. É isso aí. Então não é mais tão atrativo o futebol como sempre foi, né? Então por isso que é cada vez mais difícil fazer. Cada vez mais difícil agregar gente. Porque hoje tem muita opção, né? Muita opção. Eu creio que também, assim, anos atrás, a maioria dos jogadores eram da casa, né? E daí vinha a família, lógico, sempre família grande, irmãos, com pai, com vô, todo mundo ia pro campo para assistir, né? Eu já fiz 50, né? Então eu sou do tempo que o futebol brasileiro, tu assistia 2, 3 partidas do campeonato do teu time. Era o que era transmitido na TV ali, era a opção que tu tinha, era um jogo por campeonato, um jogo por rodada, né, que tu assistia, e era aquilo ali. Não tinha essa opção agora que tu pode sentar às 7 horas, levantar à meia-noite, se quiser olhar a reprise de um jogo, tu ainda pode olhar. Hoje é muito mais opção. Nós até comentamos antes em off, né? Sim, com que certeza. Tempo atrás, para tu assistir um jogo do teu clube, tu tinha que às vezes se deslocar para outro bairro, para ir num barzinho que tinha Sky, né? Porque ou no radinho, né? Vocês ainda conseguiam ver na TV. Eu na minha geração nem TV tinha, né, gente? Só deixa eu fazer
um breve comentário, dar uma moral. Eu sou daquela época que entrava com o jogador de mão dada. Então sim, o Laudenor tá de prova, porque o Laudenor, eu entrei muito com o Laudenor, o irmão dele. É experiente, Laudenor. Uma coisa que me chamou a atenção ali... já marcava centroavante, né? Já. Desde o novinho. Já marcava de perto centroavante, né? Uma coisa que eu vi ali também, que é... Quando chegava na final, principalmente na final, o boné me chamou a atenção. Os 2 clubes entraram de boné, se eu não me engano, né? E vai lá, entrega pra torcida, alguém já te pede lá, legal, dá o boné do jogo pra mim. Isso bacana. Na verdade, a gente trouxe isso de volta em 2022, na final lá no Ribeiro, né? Uhum. E aí, ano passado e esse ano, a patrocinadora, então, comprou a ideia e trouxe os boné, mas nosso patrocinador também já participa também distribuindo os boné, então sim. Volta às origens, né? A gente tenta voltar. Isso que é legal. Tu falou antes, né? Os dois falaram, né? Campeão regional e campeão municipal. Hoje o Canabarrense em regional e municipal, quantos títulos tem, sabe dizer, Paulo? É um regional, dois estadual de amadores e tem estadual. Acho que são 6 municipais. 6 municipais. Estadual de amadores também era muito forte anos atrás, né? Até se falou em Ibirubá, no primeiro a gente foi a Ibirubá. Sim, lá também tinha 2 clubes, o Grêmio e o Juventude tinha. Não me lembro qual dos dois, mas a gente foi. Hoje não tem mais esse campeonato também, já terminou. Vou dizer assim, o meu ano mais louco no Canabarrense foi 2002. Então a gente tinha jogo sábado de tarde, aí era o estadual de amadores. Domingo então a gente tinha um time no regional e um time na Herspegs. Então tinha que organizar toda essa logística de um fim de semana. Essa é a correria maluca. Isso foi. Agora não se pode mais jogar, né? 2 competições ao mesmo tempo. Aquele ano a gente jogou a Herspegs, então que era para quem não queria jogar a municipal e a regional, quer dizer, jogava então esse municipal, digamos assim, para não ficar parado, né? Sim. Então a gente tinha uma equipe no regional e outra no. Isso, olha essas correrias, né? Contratação de jogador, um joga lá, outro joga lá. E verba, grana para isso tudo, vem da onde? Patrocinadores apenas ou o clube tem algum fundo, alguma Não, posso falar pelo Canabarrense, né? Como eu falei, o futebol é uma parte da sociedade, então não sai nenhum centavo da entidade, né? Tudo que a gente usa no futebol, a gente ou arrecada antes, mesmo. Ou tenta arrecadar antes, ou com algumas promoções durante o ano, ou bilheteria, né? Mas nunca sai nada, por exemplo, da sociedade. E o jogo comum, assim, não sem ser a decisão, o torcedor vai? No nosso caso vai. A gente, claro que sempre contaria com mais gente, né? Mas a gente, digamos assim, pelo que eu vejo, assim, é um dos times assim que mais arrasta a gente, digamos assim. Nós e ali o Atlético Gaúcho, que sim, o pessoal de Canabá, vamos dizer, tem o futebol na veia, né? O pessoal gosta de futebol, né? Até também é o bairro mais populoso também, né? Mas a gente geralmente, digamos assim, tem os nossos fiéis torcedores. Né? Sempre tem. Isso. Sempre arrasta, assim, alguma Quem é coisa. Que vai? Né? Quem é me diz uma coisa. Quem é o torcedor? Ele vai torcer pelo Canabarrense ou pelo filho, pelo amigo? Como é que funciona essa dinâmica? Acho que tem de tudo. A gente resgatou velhos torcedores, sabe? Daquela nostalgia do campo antigo, sabe? A gente vê essas pessoas de volta no campo lá. A gente tem, lógico, familiares, simpatizantes e tem aqueles que vão lá para ver se a gente não perde mesmo. Claro. Sim. Não, por exemplo, eu sou eu comecei há pouco tempo, eu estou há quase 15 anos em Teutônia, então esse ano foi o que eu mais acompanhei os jogos, né? E eu não tenho assim um time, vou torcer para esse, vou torcer para aquele, né? Eu conheço vários times, eu conheço alguém. Vou lá por assistir um bom jogo, né? Isso que é legal, na minha visão, né? Mas, claro, olhando lá, que nem nos 2 jogos que eu fui lá, muita gente, né, do Canabarrense, né, prestigiando, assim, a comunidade, sim, lá do bairro Canabá. Uma coisa que eu sempre falo, assim, o nível do campeonato traz gente. Se a gente tem um campeonato bom, tem um campeonato organizado, com bons atletas, o pessoal vai ver, vai vir olhar, porque, queira ou não, ainda é um entretenimento, né, cara? As pessoas ainda gostam de futebol, querem ver futebol, querem ver o pessoal de Canabarro jogando com esse pessoal que vive da bola. Então, se tu tem bons times e é um jogo bom,
Se eu não, por exemplo, se eu não estivesse participando de nenhuma equipe, com certeza eu ia olhar Canabarrense, Esperança e Juventude, Canabarrense e Juventude. Jogos bons. Né? Jogos bons, isso atrai gente. Jogo bom. Porque tem bastante coisa assim do boca a boca, né? Fui olhar o jogo, comentando com o Paulo, né? Eu comentei contigo. Fui olhar o jogo do Canabarrense Esperança, né? Na primeira fase. Tinha gente dos dois lados lá, bom de bola, vale a pena ir olhar, né? É de fora, sim, mas né? Então consegue ver essa galera vindo, imagina trazer, né? Questão de investimento, tudo mais, trazer eles para cá para jogar, praticar o futebol aqui, né? Isso que é legal de ver, né? E querendo ou não também o clássico em si já movimenta. Atrai, né? Porque a gente essa semana ainda um brincou comigo, né? Vai ser jogo domingo só para assistir o clássico. Então, torcedor que nem é do Esperança e do Canabarense, mas se envolve. E a gente até comenta fora como seria bom o gaúcho voltar também, né? Porque movimentar esses três, teoricamente, grandes, porque são dos bairros, né? Sim. Faria o campeonato também ser mais bonito, porque muita gente... Atraente, né? Isso, porque muita gente que não está assistindo gosta... vai ter de novo Esperança e Gaúcho, vai ter de novo Esperança, vai ter de novo Canabarense e Gaúcho. Então, chama, né? Com certeza. No lado Esperança, Fininho, títulos? Assim, 13 títulos municipais. Ou total? Tudo. Municipais. E regional tem alguma coisa? Tem regionais. Eu não sei dizer quantos agora, é que na... decorrer dos anos vai mudando também os nomes, né? Teve um tempo que foi integração Sicredi, então é considerado tipo um regional, mas não um regional que nem o de agora, né? Sim. Sertel. Mas era tipo um inferiorzinho, como se fosse dividido... Por um tempo houve 2 ligas na região. Aí separado. Teve 2 regionais, né? E que nem até ano passado, retrasado, existia uma regra no regional, né? Que não podia... Até X população não podia trazer gente de fora, né? Então, acaba que os clubes também ficavam de fora, né? Porque tu não pode trazer de fora, então teu time vai ficar inferior. Era mais fraco, teoricamente, né? Então, agora, ano passado, que liberaram total. Então, faz também que agora outros clubes voltem também, né? Isso é importante. Vamos falar um pouco da final, pode ser, Daniel? Pode ser, vamos lá. Qual é a expectativa para a final? Assim, da qualidade do jogo? Tem favorito? Como é que tá isso? Não. Clássico não existe favorito. Mas, claro, estamos se preparando. Sabemos que o clima não está colaborando. Então o jogo não tem data definida ainda, né? Nesse momento temos que torcer para que dê um solzinho, né? Uma sexta, um sábado, um domingo de sol, né? Poder... Não tá fácil, né? Mas a gente sabe que clássico, a gente sempre diz, né? Clássico não se joga, clássico se ganha, porque... Sim. É um clássico que tu não pode, por mais que um lado seja favorito ou não, tu não pode dizer que vamos ganhar ou vamos perder, porque é parelho de início ao fim, né? Tanto é que domingo provou já que o clássico, por mais que são todos conhecidos, teve um outro enrosco, né? Mas é clássico, ganhar, final, né? É clássico. Todo mundo quer ganhar, que nem o Dan falou. Esse clima sempre vai ter, né? Sim, então, né? e vai acontecer. É ruim para quem... É ruim no modo de ver, mas é gostoso o futebol, porque tu vê que todo mundo tá afim, né? Lógico, com certeza. E, claro, o que fica dentro de campo é dentro de campo, e fora, depois acabou o jogo, tava todo mundo se abraçando, então isso também é importante, né? Confraternizar, né? A final em si já é... Né, já é um motivo de... Aí com um clássico ainda, né? Então não... Final já é um motivo de se vencer, né? E aí com um clássico dá... Mesmo, né? Fechar com um grande clássico. Podia ficar a tarde inteira aqui falando, mas história, quem tem é Canabarrense e Esperança. Sim. Né? Clássico, na verdade. Que nem o Fininho falou, o Gaúcho está tanto tempo fora que já não perdeu aquela, né? Perdeu um pouco, claro, com a volta, digamos que a volta do Gaúcho vai acender. Assim como o Canabarrense também ficou por quase 10 anos parado. Sim. Né? Então, bastou uma final que a coisa volta tudo de novo, né? Então, mas em si, uma final já é... Aí, como um clássico, sim, a expectativa aumenta muito, né? 1-0, o empate é do Canabarrense, né? O empate... Não tem saldo de não gol. Tem saldo de gol. O Esperança venceu de 2-0, pênalti. Não tem saldo de gols, né? Então, com certeza vai ser um baita jogo, né? Contra a minha vontade, porque
próprias reuniões de liga eu sempre falo. Eu acho que falei até no regional do ano passado, no regional. Eu acho que tem que ser, claro, que nem agora já mudou para a campanha, né? A final é lá no Esperança por causa da campanha. E eu acho que o justo é dentro de campo decidir. Sim, por exemplo, a gente ganhou de 1-0. Se tomar 5, 6 lá no Esperança, a gente ainda está vivo e está podendo sagrar campeão num erro, por exemplo, como foi ano passado. A gente ficou campeão porque o cara do Juventude chutou o pênalti para fora. Sim. Então, claro que existe o mérito também nas cobranças, mas eu acho que o justo é os 180 minutos. É 1-0 da pênalti, 2-0, brigaria Esperança fazer 2-0. Eu acho que isso seria mais justo para a competição, mas como o regulamento é esse... Pois é, sim. Então, daria mais emoção também. Daria mais emoção, porque, queira ou não, se a gente tiver com resultado adverso na metade do segundo tempo, a gente podia abdicar do jogo. Pois é. Simplesmente deixar ele para os pênaltis. E o que, por exemplo, quando eu estava quando eu fui campeão no segundo quadro lá no Atlético Gaúcho, a gente não tinha perdido nenhuma partida. Tinha ganhado todas as partidas. Chegou o primeiro jogo da final, perdemos em casa pro São Jacó 2-1. Então a gente quase colocou a nossa campanha fora. Então teve que no segundo jogo, que daí a gente acompanhou então o Juventude, lá no campo do Juventude tivemos que ganhar no tempo do normal e depois ganhar nos pênaltis para ir final. Por isso que eu acho que não é justo. Sim, né? Deveria ser melhor ajustado, talvez. Isso, e a gente ganhou 4-0, tempo normal. Então, acho que todos os campeonatos são assim, né? Não tem muita lógica esse critério de... Assim como antigamente o primeiro jogo que terminasse empatado dava 3 jogos. Verdade. É verdade. Ainda dava a prorrogação no terceiro jogo. Nós já caímos fora ganhando de 7-1 e perdendo outro jogo de 1-0 e perdemos nos pênaltis. Pois é, né? Um ajuste que poderia ser, né? Eu não sei se, né, como foi na reunião, mas dependendo, a maioria deveria, né, ver dessa forma, que nem o Paulo viu, né? Eu também concordaria, né? Se fosse, né, de uma equipe assim, nessa mudança, né, na parte do regulamento. É melhor. E são as equipes que decidem isso? Isso, sempre a Liga comanda e sempre a maioria pelo voto dos clubes, né? Mas geralmente sim, é difícil mexer em organização, em como o campeonato está andando. Geralmente se segue o que a Aslivata faz, né? Então, tanto que agora a campanha no Intermunicipal é porque a Aslivata também mudou no outro regional, né? Então eu acredito que quando haver uma mudança num regional, eles acabam acatando aqui também, né? Acatando mais fácil. Né? Isso aí. Subiu a placa, Prof. Paulo. Mais um minuto. Mais um minuto. Só vou mostrar aqui para o nosso telespectador aqui um livro, né, do Paulo trouxe aqui do Canavarrense, rumo ao centenário, né, 24 de junho de 1931, né, de 1931 a 24/6 é o aniversário, então, de 2031. Tá chegando então, né, Paulo? Aniversário de 100 anos do Canavarrense, né, conta um monte de história, presidentes, jogadores, toda a infraestrutura, né? Isso é um livro que está sendo compilando dados, na verdade, né? Assim, juntando dados, juntando atas, histórias, fotos e pelo nosso amigo, colega Guilmar Beckman, né? Que foi presidente do clube também, ele está à frente desse projeto aí. Ele vai atrás de tudo que é informação e vai agregando capítulos ao livro, né? Segunda-feira é o aniversário do Canavarrense, né? Então, aproveitar essa data e mostrar para vocês esse projeto aí que o clube está desenvolvendo. Bacana, muito legal. Quem sabe depois fica para o pessoal comprar, né? Se ajustar tudo certinho, né? Vamos ver se não... Simpatizante, né? Tornamos isso um best-seller. Né? Olha aí. É isso aí então, né, Prof. Então Paulo? tá, pessoal. Chegou a hora do desafio musical, Daniel. Desafio musical com os nossos convidados, né? Todos preparados? Que música vai retratar essa final? Que música retrata esse grande momento do futebol aqui em Teutônia, que é esse grande clássico? É difícil assim expressar em uma música, né? Qual é o sentimento que isso pode, mas lembro sempre de uma música que lá nos
fim dos anos 90, quando o Canabarrense ainda estava que era quase um hino da torcida, né? É o bicho, vou te devorar. Ah, legal. Canabarrense eu sou. Olha só. Isso ficava, era todo jogo, era todo regional. Bacana. Chiclete com banana, não? Isso. Aí, né? É, Isso aí. sim, acho Então que nosso suporte técnico já vai anotando aí Anota para aí, Gabriel. depois do finalizarmos aqui, vai pro ar na Rádio CT aí, no CT Sport Show, e a música do lado do Canavarrense aí com o Paulo. Fininho, chegou? Eu vou ficar com aquela música. Erga sua cabeça, mete o pé e vai na fé. Também. Olha só, Bacana então. É uma bela as duas são belas, uma se tornou o canto da torcida e o outro muitos clubes usam, né? Então, exatamente. Bacana então, pessoal. Legal, muito bom ter vocês aqui no programa. Aqui eu aprendi muito também, né? Eu gosto de futebol, mas ainda não estou inteirado das coisas aqui dos clássicos aqui da cidade, mas fiquei muito feliz. Voltem sempre. Agradecer então o convite, tá? E aproveitar então convidar os simpatizantes do bom futebol, né, digamos assim, né, que compareçam na final, quando possível, né? Quando São Pedro resolver isso aí. deixar uma data boa para nós fazer esse jogo, né? E convidar então a torcida do Canabarrense, as pessoas de Canabarro, então, que nos prestigiem, né? Mais essa montanha que a gente tem para subir aí nesses 90 minutos. É isso aí. Bom, também quero agradecer pelo convite e também fazer o convite, então, se Deus quiser, então, vai ser um domingo bonito, né? Com sol, que nem foi o primeiro domingo lá em Canabaro. E com certeza pode vir todos assistir, que vai ser um grande jogo, porque qualidade as duas equipes têm. É isso aí então, Prof. Paulo. A gente, né, finaliza mais uma edição do CT Sport Show e hoje aí, pelo YouTube também, né? Que é legal, que bacana. Uma coisa legal pra gente ver, né? Mostrar aí as camisetas, né? A história um pouquinho de cada clube, né? Com os dois representantes. Agradeço então ao Fininho e ao Paulo pelo tempo, né? Pela correria aí, para vir dar uma palavrinha para nós aí e contar um pouquinho da história, né? Não só das duas equipes da final também, mas deles também, Bater né? um papo legal. Bater um papo. Bem bacana. Um abraço pro Christian, pra Amanda e pro Gabriel lá na nosso suporte técnico aqui, para você que está ouvindo em casa também. Forte abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.